Café, com Azambuja Júnior e Augusto Ferreira. São 8h26, 8h26. Estamos aí com o Mix Café até às 10 horas da manhã. Chegando em seguidinha aí a entrevista do dia aqui na 98,5. Augusto. Verdade, nós estamos em contato hoje com a secretária da Causa Animal, a vereadora Laurinha Fagundes. Bom dia, Laurinha. Bom dia, Augusto. Bom dia aos ouvintes, tudo bem? Vamos indo, né? Em cima de tanta situação que nós estamos vivendo aí nos últimos dias, né? Mas vamos tocando, né? Eu queria, Laurinha, que inicialmente aí, claro que a gente vai falar sobre o caso Costela, mas eu acho que a gente precisa aí dar uma satisfação para a comunidade de Rio Grande, porque nós temos recebido aí nos últimos dias, né, Laurinha, muita denúncia de maus tratos, né? O pessoal está, além de não atender a família, né, e cuidar dos seus velhos, também agora está acontecendo muita ocorrência envolvendo maus tratos de animais e até abandono, né? Ouvi isso, Laurinha? Ouvi, esperando. Não, e isso que incomoda, né? Essas denúncias de maus tratos aí que as pessoas querem que a secretaria resolva e não é assim. Primeiro tem que ter um encaminhamento via Polícia Civil, né? A gente tem algumas situações, né, de posicionamento. A gente já conhece os trâmites, né? A gente teve ontem alguns casos na região onde as pessoas divulgam a situação da prisão e divulgam a situação toda, né? E aí acaba causando na rede social uma cobrança muito grande. Nós tivemos no ano passado cerca de 10 pessoas presas por maus tratos em Rio Grande. Qual é a postura da prefeitura em relação a isso, né? A prefeitura é um órgão público, o poder público não pode divulgar dados do cidadão, mesmo nesse tipo de situação, poderia divulgar a questão da prisão, mas depende muitas vezes de uma autorização judicial. Nós temos aqui na nossa cidade hoje cerca de 20 animais, são 22, que foram apreendidos durante essas situações onde as pessoas são presas e os animais ficam recolhidos, né? A prefeitura fica com eles, né? Custeia local para eles ficarem, até, para te ter uma ideia de como a lei está mal montada, até que o juiz permita que esses animais sejam adotados. Então, esse animal, ele sai de uma situação de maus tratos hoje e fica prisioneiro do processo que vai julgar o criminoso. Sendo que o criminoso ele é preso e muitas vezes no segundo, terceiro dia o advogado dele já consegue resolver, né? Dependendo do delegado que acolher a situação, às vezes o delegado faz termo circunstanciado, a pessoa volta para casa e nós ficamos com esses animais, né? Então, e eles vão viver 20 anos e eles vão precisar de uma nova família. É difícil as pessoas conseguirem se solidarizar, principalmente quando são muitos animais, e o animal se torna prisioneiro de um processo judicial. A nossa cidade tem fiscalização de maus tratos, tem uma rede grande, e a nossa cidade tem também uma questão de respeitar os dados das pessoas, porque nós já temos o retorno disso. Tem casos que são realmente maus tratos, e nesses casos as pessoas estão sendo presas, né? A gente tem muito apoio na nossa secretaria da Patran, que tem feito, dos últimos 2 meses para cá, mais atividades conosco, porque está tendo mais efetivo. O governo do estado reforçou ali o número de policiais no quartel da Patran, e a gente tem apoio da Polícia Civil, mas nós mais apoiamos a Polícia Civil, porque eles fazem um trabalho investigatório, e nós temos um processo diferente, né, Augusto? A gente recebe aqui a denúncia das pessoas. A triagem não é muito grande, a pessoa basta nos mandar um e-mail contando o que acontece, o endereço correto, que a gente já vai até o local. Essa semana a gente está aí lidando com uma situação mais complicada, né? A gente está com uma situação na cidade de segurança bem grave, a gente está acompanhando o que está acontecendo. Os nossos servidores são fiscais, né, do município.
eles vão a todos os bairros, eles batem em todas as casas que são acusadas, e muitas vezes os processos não procedem, né? Tem vizinhos que não toleram a presença de animais na casa do seu vizinho. Isso é uma relação de convivência que tem que ser alterada, né? Uma questão de responsabilidade do tutor, que às vezes solta um animal bravio na rua. Então, a gente vai e tem muito uma postura educativa. A nossa fiscalização, porque a prefeitura não tem poder de entrar na casa da pessoa se a pessoa não abrir a porta. Se a pessoa nos negar a abertura de porta, a gente precisa comprovar isso, pedir uma autorização para o juiz dar uma ordem de mandato de busca e apreensão, para a Polícia Civil vir conosco. Então, por isso que a gente sempre pede, se denunciar maus tratos para a nossa secretaria, se for um caso grave, liga para o 190, a Brigada Militar vai imediatamente, em todos os casos a Brigada foi. Mas as pessoas querem que a gente vá e faça uma transmissão ao vivo do que está acontecendo. Estamos na porta da casa do fulano, e eu sou uma pessoa política, e muitas vezes fiz, mas hoje eu vejo que o anúncio de que vai se chegar, desmanche flagrante, a pessoa limpa o lugar, alimenta o animal, fecha a porta, bem-vindo, pode entrar. Cadê os maus tratos aqui? Isso causa um problema muito grande, né? Porque a gente acaba perdendo aquele flagrante, é reincidência. Para a polícia ir de novo no mesmo endereço, a gente tem um problema enorme. Uma cidade com um número de problemas de violência que nós temos, né? A gente desloca, no último caso de maus tratos, nós deslocamos 3 viaturas de cada uma das delegacias. Então, são situações difíceis. Mas a gente tem feito muito, a gente tem feito fiscalização semanal. A cada 3 dias da semana tem fiscalização com um órgão diferente. A Guarda Municipal Ambiental nos apoia muito. Mas a gente ainda precisa melhorar muito na questão do acolhimento a esses animais. As pessoas cobram que a cidade tenha um abrigo público de animais. Se hoje em Rio Grande tivesse um abrigo público de animais, por tamanho que é a cidade, nós não teríamos vaga desde o dia 1º. Se ele tivesse aberto no dia 1º, ele já teria fechado o número de vagas no dia 1º, porque as pessoas ligam para a nossa secretaria a cada 20 minutos para entregar seus animais, porque elas mudaram de casa, porque elas casaram, porque o parente faleceu, porque é um momento difícil essa questão do Covid, tem muita gente que perde familiares para o Covid, distribuem todos os bens dessa pessoa, a família fica com a casa e os animais eles querem entregar para a prefeitura, né? Como se o animal fosse uma coisa descartável. Esses animais são muitas vezes o único parente próximo que as pessoas que falecem têm. E a primeira coisa que as pessoas se desfazem são os animais. Então a gente tem pessoas que se autodenunciam, né? Casos que a gente tem que encaminhar para o Ministério Público, porque a pessoa está se desfazendo dos seus animais, tentando se denunciar por maus tratos, achando que não vai presa. Aí nós chegamos no local com a polícia, tu prende uma pessoa, mas fui eu que me denunciei. Aí tu fica, olha, senhora, agora a senhora não adianta fazer isso, nós estamos conduzindo, senhora, eu não tenho quem me tire de lá, não tenho o que fazer, porque a lei é muito clara, é muito jovem e muito clara. Ela ainda não determina o que vai acontecer, e é isso que eu tenho uma batalha de política, né, de transformar os outros passos dessa lei, porque ela veio de cima para baixo, né, ela diz, a partir daquele momento passa a ser um crime mais grave, vai ter uma pena de 2 a 5 anos de detenção, ponto. Ela não diz que o animal apreendido fica imediatamente disponível para adoção, ela não diz quem dentro da esfera do Estado vai custear as despesas com esse animal. Tem animais que chegam para nós morrendo. A gente recebeu um Rottweiler no dia 1º do ano, 2 horas da tarde, 40 graus, toda a cidade na praia. As nossas equipes, as equipes da Patran e as equipes da Polícia Civil estavam em ação, 3 horas da tarde, foi apreendido um animal idoso, bravio, um animal que tinha necessidades especiais até de lida, né? E ele vai ser internado, ele tem a vida dele restituída, mas não existe previsão nem de custeio para ele, nem do caminho que ele vai ter depois disso, porque a lei não disse ainda, né? Então isso tudo é bem delicado, tem que ser construído. Hoje a gente tem bravios, 5 animais bravios, abrigados, apreendidos em situações de maus tratos, e que nós não temos ainda o caminho da destinação deles, né? São animais que não podem ir para uma família, porque a gente não sabe qual vai ser o comportamento deles com as pessoas, são animais que não vão retornar para suas tutelas, a menos que o juiz conceda, e nós tivemos
esse ano passado, um caso onde o juiz disse, foi em abril que o animal foi apreendido, ali depois de 8 meses, ele me retornou com pedido de liberação da tutela para que eu entregasse para o tutor. Então, a pessoa é condenada por maus tratos. Tu envolve uma equipe que é árduo, Augusto. A gente tem aqui uma fiscal, pedimos para o prefeito mais uma fiscal, a gente espera que ele mande logo. Temos um veterinário que é dia, noite, final de semana. Agora a gente tem mais uma veterinária nos apoiando e mais uma servidora que não é fiscal, mas está acompanhando a parte processual administrativa. Imagina, tu faz todo um processo, tu apreende um animal, o animal vai para a casa de alguém solidariamente, essa pessoa cuida do animal, o município paga as despesas do animal quando não tem essa casa solidária, e depois, no final do processo, o judiciário entende que nós devemos devolver o animal agora saudável, bem tratado, para aquela pessoa que cometeu maus tratos com ele, que o abandonou. Então, isso é desestimulante para as equipes, né? E para toda a população. Então, a gente tem um problema aí constitucional, um problema legal, são leis federais que têm que ser alteradas. Eu espero que altere-se logo, mas quem precisar denunciar maus tratos na nossa cidade pode denunciar para nós pelo maustratos@riogrande.rs.gov.br. O nosso trabalho é administrativo e educativo, nós não temos poder de polícia, mas nós encaminhamos para a Polícia Civil depois do nosso processo. Se a pessoa quiser encaminhar primeiro para a Polícia Civil, vai ser um efeito bem mais rápido, porque eles têm poder de polícia, de pedir apreensão do animal, e se constatarem um flagrante no local, já proceder todos os processos deles ali, que é prisão em flagrante, apreensão do animal, né? Mas tem sido bem difícil, principalmente a questão das falsas denúncias. Enquanto a gente investiga por dia 6 falsas denúncias, uma que seja verdadeira, que está no meio daquelas 6, vai demorar mais para a gente chegar. É bem difícil. Desculpa, eu falo muito. Não tem nada. Laurinha, uma coisa também que é muito preocupante, né, e até a Secretaria já tem dado algumas orientações, é que nós estamos tendo temperaturas muito altas, né, e vocês também fizeram aí uma solicitação aos proprietários de animais, principalmente cavalos, né, evitem de circular nos horários de pico, né, do sol forte, não? A gente tem feito várias ações, né, para as pessoas que têm a lida da sua vida financeira, economicamente ligada a animais de grande porte, né, além dos pequenos, claro, porque nós temos uma dificuldade muito grande hoje de conseguir conscientizar as pessoas quanto ao uso da tração animal, né. Nós estamos aí no 3º ano da lei de redução da tração. A Secretaria da Assistência Social e do Desenvolvimento, Emprego e Renda deve começar ainda nesse mês, eu acredito que ali perto do dia 1º, deva ser lançados 2 processos que vão começar a colocar essas pessoas no mercado de trabalho para retirar da tração animal. Então a gente fez uma campanha grande, pedir encaminhei ao prefeito Fábio o pedido de restrição de horários contra a circulação, né, está sendo visto pela PGM. A gente teve aí, entre esses fatos, essa questão da Covid, que aumentou de novo, e aí aumenta o número de processos para ser analisados, mas hoje a gente tem uma restrição de circulação para veículo de tração animal no centro, por exemplo, que a gente precisaria do apoio da Brigada Militar para fazer a fiscalização disso. E a gente não está conseguindo avançar, né? Porque tem alguns empecilhos. A lei dos animais que eu fiz, que participei da construção, que diz que eles não podem circular e quais são os critérios, ela é bem clara. Mas aí ela tem ali apreensão da carroça, apreensão do material que está dentro, a multa para o dono da loja que conduziu o material. Isso tudo ainda não está estruturado dentro do sistema, e aí a gente tem um problema, né? Mas nós temos feito a parte que trata dos animais em relação à redução gradativa das carroças, essa é que está mais avançada. O animal é apreendido, nós já temos o abrigo, agora a gente está licitando um 2º abrigo. A gente tem o abrigo, a gente já tem os cuidados, a gente tem o encaminhamento para adoção. Diariamente eu faço ali uma conscientização das pessoas, mas eu pessoa física, né? Porque é difícil, se eu pudesse, as redes sociais da prefeitura eram voltadas só para o meu tema, assim como eu acredito que cada secretário
seria para o seu tema, né? Eu recebo todo dia uma mensagem de manhã da comunicação da prefeitura perguntando quais são as pautas e respondo 20, porque as nossas necessidades, eu estou nisso há 20 anos, né? E é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de divulgar muito as nossas ações. Quanto mais a gente divulga, mais demanda nós temos. Então, por isso que a gente tem um aumento das denúncias, um aumento dos pedidos de socorro pelos cavalos que estão nas ruas, né? A gente tem uma apreensão por dia, né, Augusto, praticamente. E aí a gente chega no local, tem ainda alguns meandros legais, se a pessoa tiver documentação e o animal não tiver em situação de maus tratos, a pessoa ainda consegue ficar com seu animal, né? Se for cadastrado no censo que teve em 2018. Então, a gente tem enfrentado tudo isso, mas vai dar certo. Em relação aos cavalos, a gente tem um pedido especial, né, para quem tenha território rural, para quem tem o talão do produtor, para quem mora na zona rural, que nos procure. A gente tem cerca de 30 animais lindíssimos, saudáveis, castrados, chipados, tratados, buscando alternativa de vida fora da tração animal, sair do trânsito da cidade, sair de trás de uma carroça, ir para a zona rural, ter uma vida decente. Nós temos aí pela frente uma ideia de que vamos ter ainda 500 cavalos para chegar para o nosso abrigo. Então, é um número grande, né, aí para os próximos 24 meses, mas nós precisamos começar esse enfrentamento envolvendo a comunidade na questão da adoção. Rio Grande é uma cidade diferente das outras, a gente tem que valorizar muito isso. Nas outras cidades, Augusto, os animais são apreendidos, são tratados e são colocados à disposição. Não foram doados, eles são leiloados, né? Muitas vezes para frigoríficos. Então, a nossa cidade ela tem uma capacidade de tentar buscar um fim humanitário para esses animais que trabalharam a vida inteira, né? Então, a gente tem que valorizar muito isso e buscar novos lares. Então, o pessoal do interior, a população que tem, né, esse talão do produtor, que é uma coisa bem básica, assim, se a gente fala documento rural, a pessoa já não sabe muito. Mas tem o talão do produtor, procura a nossa secretaria, a gente tem aqui 30 animais lindíssimos que estão buscando um lar fora da loucura que é o trânsito da cidade e fora do trabalho exploratório na carroça. Laurinha, para nós finalizarmos aí, faz uma avaliação para nós como é que está o caso Costela, né? Eu acho que é importante, eu deixei desenvolver bem durante a semana toda esse caso, porque até as redes sociais aí acabaram atropelando de tudo que é forma possível, né? E eu achei melhor deixar a poeira baixar um pouquinho para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Então, o caso do Costela, que é bem importante assim, esclarecer detalhadamente, né? Eu soube do caso do Costela na segunda-feira, às 10h17 da manhã, por um secretário do município, né? O secretário do município me ligou e me disse, olha, eu recebi umas imagens e tô chocado e eu vou te passar o que a gente faz. Aí eu disse, se é uma maldade muito grande, tu nem passa para ele. Ele disse, não, mas tu vai ter que ver o que aconteceu. Eu disse, tá bem, mas já faz o boletim de ocorrência. Ele disse, não, isso aqui já deve ter sido feito, porque eu recebi de um terceiro. Aí eu disse, tá bem, me mandou. Quando ele me mandou, 2-3 minutos depois, eu abri, né, e foi uma das coisas mais brutais que eu já assisti, né, e aí depois daquilo ali, agora eu já cheguei em 70 vezes que eu vi aquele vídeo, e fui falar com o delegado, né, imediatamente fui falar com o Michael, que é delegado da primeira, que é responsável pelos processos dos animais inicialmente. As pessoas têm que entender que por zona que acontece, é direcionado para cada delegacia, e em cada delegacia tem um escrivão responsável. Mas a maioria dos processos estão sendo encaminhados para a primeira DP, que é onde tem um cartório específico que trabalha ali o delegado Michael. Falei com ele e ele disse, não, eu já estou com isso aqui, estou tentando resolver. E aí começou esse processo, né? E foi muito chocante, porque até às 4 da tarde daquele dia, eu achava que a data no vídeo estava errada. Que às vezes acontece isso, né? De tu gravar um vídeo e tá errada a data do monitor. Porque já faziam 2 dias pela data, né? E para mim tinha sido na noite anterior. Aí, no final da tarde ali, a gente conseguiu juntar todos os dados. A família tentou fazer um boletim de ocorrência online e não conseguiu fechar esse boletim de ocorrência.
Então, por isso, o boletim de ocorrência acabou saindo só no dia 18, e aí começam os nossos problemas legais, porque 24 horas depois de um crime, ele não é mais flagrante no nosso país, né? Que é porque a gente vai se reportar às leis que não se adequaram. Então, a gente começou a ter esse problema, porque não era flagrante, o delegado em busca de provas, de dados. Em seguida, já chegou uma denúncia de quem seria o autor do crime, né, uma denúncia anônima. E aí começaram as especulações todas que a gente tem e as verdades que a gente tem nesse caso. E hoje, na sexta-feira, na verdade, à noite, eu recebi de um jornalista uma ligação, ali, sei lá, 9 e tanto da noite, quase 9 horas, me informando o que tinha dado da avaliação judicial. Eu ainda não consegui até agora, hoje já é segunda-feira, né, quase 9 horas, eu ainda não consegui acesso ao processo para ler o que o juiz colocou, né, mas eu já tive ali o indeferimento do juiz em relação à prisão preventiva do acusado, né, e aí, Augusto, é a importância da gente tentar fazer com que mais pessoas dentro da esfera do judiciário se especializem em direitos animais, porque é um tema muito, muito latente, e os animais não são coisas, né? Então, as coisificações deles nos processos, matou um, ele não oferece isso para mais nenhum, que isso, né? Eu não conheço o acusado pessoalmente, acredito que não conheço, recebi várias imagens, mas não tenho, assim, lembrança de ter trato com essa pessoa, mas é um caso que, se nós não tivermos de maneira exemplar uma punição, vai ficar o eco da impunidade, né? Dentro do sistema da administração pública, nós já abrimos aqui a sindicância para investigar o caso. Eu pedi ao procurador-geral que fizesse isso, né? Eu esperei o delegado me mandar a representação, fazer todo o processo, ter as provas, porque a gente também lida aqui com uma situação que eu vou encaminhar para a prefeitura hoje. Os servidores, eles têm um estatuto, dentro desse estatuto não há previsão de normas disciplinares para esse tipo de situação. Então, nós temos aí um vão, né, e nós precisamos resolver. Talvez não se aplique a esse caso a mudança imediata, mas nós já vamos ter previsão disso, e eu acho que esse caso é um caso tão grave, que tem que ter uma avaliação disciplinar exemplar, para que não se repita, porque a questão do não vai dar nada é o que faz as pessoas continuarem agindo de maneira violenta ou de maneira imoral até, né? Então, para mim, pessoa física, é muito difícil lidar com a tranquilidade, a serenidade que esse caso precisa dentro do sistema administrativo onde eu sou uma das gestoras, né? Com certeza. Laurinha, eu quero agradecer a tua presença aí e dizer que nós estamos aqui no Mix Café sempre à disposição. Quando tiver informações a respeito desse caso aí ou de outros, sabe que pode contar conosco aqui no Mix Café. Obrigada, Augusto. Obrigada a todos que estão conosco. Eu peço às pessoas que estão fazendo o movimento, e aí não sou eu secretária, né? Eu cidadã rio-grandina, voluntária, quem está fazendo o movimento pelo Costelinha, que não pare, né? Nós precisamos que a população nos ajude junto ao judiciário para que isso aconteça de maneira exemplar. Boa semana, bom trabalho. Obrigada. Tchau. Tchau. Participação, então, da secretária da Causa Animal, a Laurinha Fagundes, aí, falando sobre diversos assuntos aí de interesse da nossa comunidade. São 8h49. Vocês poderão rever na página, também no canal do YouTube da Estúdio Livre, essa entrevista da Laurinha, né, que é secretária da Secretaria de Animais aí do Rio Grande da Prefeitura. Vamos ao intervalo, já voltamos com mais informações. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior. No ar.